noite! Começa agora mais uma edição do Resumo Brasil. Eu, Priscila Mendes, e a intérprete de Libras, Neide Lins, vamos mostrar a vocês o que foi notícia nesta semana. Dia das Crianças é terça que vem e é importante ficar atento à segurança dos brinquedos. Incêndio em creche em Janaúba, Minas Gerais, completa 4 anos e famílias ainda lutam por justiça. Cartão de vacina internacional já pode ser emitido em 3 idiomas pelo Conect SUS. E a semana foi de entrega dos Prêmios Nobel de 2021. Isso e muito mais a partir de agora. Começamos essa edição falando sobre a segurança das crianças. O dia reservado a elas é na próxima terça-feira e precisamos tomar cuidado na hora da escolha dos presentes. Os brinquedos devem ser seguros, adequados para cada idade e ter um selo de qualidade do Inmetro. Cuidado com a segurança é sempre uma preocupação da Patrícia quando escolhe presentes para a filha de 8 anos. No Dia das Crianças, não será diferente. Eu sempre comprei brinquedo que fosse relacionado sempre à idade dela. Nunca comprei uma idade a mais do que o brinquedo recomenda. Mas nem todos os pais são como a Patrícia, o que pode ser perigoso. Às vezes a criança tem 1 ano e querem levar brinquedos com peças pequenas e a gente sempre tem aquela preocupação, olha, pode ter um risco, né? A criança pode pôr na boca, tem essa questão da segurança. Na hora de comprar um brinquedo, pais e responsáveis devem ficar atentos ao selo do Inmetro, que garante a segurança daquele produto para a faixa etária indicada na embalagem. Cada brinquedo passa por mais de 90 testes para receber o certificado. Impacto e queda mostram se o produto solta partes pequenas que podem sufocar a criança ou partes cortantes. Também é analisada a liberação de substâncias tóxicas. A gente sempre oferece o brinquedo testado, principalmente no ambiente de metais pesados e no ambiente químico. Ou seja, a criança pode brincar, pode morder, pode levar à boca que ela não vai se contaminar, porque a tinta é atóxica, o plástico não tem nenhum contaminante, nenhum metal pesado. O ruído emitido pelo brinquedo também precisa estar dentro dos limites da legislação. Tudo para garantir um Dia das Crianças só de diversão para pais e filhos. O governo federal apresentou nesta semana uma série de mudanças nas normas de segurança e saúde do trabalho para simplificar as regras sem comprometer a proteção do trabalhador. Vamos conferir na reportagem. As normas atualizadas incluem mudanças na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e a redução de exigências na análise ergonômica do trabalho. A fiscalização do trabalho é importante, sim, porque nós precisamos preservar o trabalhador e as suas funções. Agora, é muito importante que a fiscalização também saiba ser alguém que aconselha, alguém que orienta, alguém que está ali para ajudar o empregador a dar a melhor condição de desempenho do trabalho para o seu funcionário. E esta é a linha que nós temos trabalhado aqui. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância de simplificar as regras, criando um melhor ambiente de negócios para que o país possa gerar emprego e renda. Imagine se nós tivéssemos uma legislação justa, como esse país poderia estar voando. Nessa quinta-feira foram arrecadados 37 milhões de reais com a concessão de 5 blocos de petróleo na Bacia de Santos. Eles foram arrematados por petroleiras internacionais. Essa foi a 17ª rodada de licitações realizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Veja como foi. A Shell arrematou sozinha 4 dos 5 blocos ofertados e formou consórcio com a Ecopetrol para concluir a compra do 5º, todos na Bacia de Santos. O leilão teve uma arrecadação de 37 milhões de reais, com investimentos previstos de 136 milhões de reais. As duas empresas que ganharam o direito de exploração de petróleo e gás terão de compensar financeiramente o estado de São Paulo pelo consumo dos recursos naturais e ainda vão precisar
precisar realizar, na primeira fase do contrato, estudos sísmicos e estruturais para perfuração de poços. Cada bloco arrematado em uma nova fronteira exploratória é uma grande vitória, pois além dos investimentos que vão ser realizados, representa a abertura de novas possibilidades para futuras licitações. As outras 3 bacias com áreas licitadas em Pelotas, Potiguar e Campos não receberam propostas no primeiro leilão do setor durante a pandemia. Os blocos não arrematados ficam na lista de oferta permanente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Desde 2019, esse é o 6º leilão. E desde então, nós já arrecadamos cerca de 85 bilhões em bônus de assinatura em todos esses leilões. O mês de outubro marca a necessidade de se discutir a prevenção ao câncer de mama. O diagnóstico precoce é uma arma importante no sucesso do tratamento. Pensando nisso, uma instituição sem fins lucrativos de Piracicaba, interior paulista, está com uma carreta itinerante fazendo exames para a detecção da doença. A reportagem é da TV Claré. Dona Maria Benedita acompanhou de perto o sofrimento de uma patroa com câncer de mama. A situação deixou uma lição, a da necessidade de se cuidar. Foi muito sofrimento e eu vi aquilo também. E eu tenho medo, tenho muito medo. E a preocupação das mulheres que têm mais de 40 anos não é à toa. O câncer de mama é o tipo mais incidente. E quanto antes for diagnosticado, maiores são as chances de cura. Por isso, o mês de outubro é dedicado ao alerta dessa prevenção. Uma carreta está disponível na Estação Paulista de Piracicaba para a realização de mamografias gratuitas. Mais de 200 exames já foram realizados com o objetivo de agilizar o diagnóstico da doença. A nossa carreta fica disponível no território de saúde do bairro, próximo à casa das pessoas, faz a mamografia e os exames alterados, então, são encaminhados para um hospital de diagnóstico rápido. Então a gente entrega esse diagnóstico em 72 horas para que a pessoa comece a fazer então o tratamento. Dona Neuza aproveitou a oportunidade para colocar em dia o exame, até porque já fazia tempo que ela não verificava a saúde. Mas eu achei melhor vir fazer, porque você vai que depois agrava a doença, né? Aparece depois, daí já seja tarde, né? Porque tem muitos que deixam para a última hora, quando vai ver já está avançado já, né? Então a gente tem que se prevenir, né? Tem que estar bem de olho, tem que estar atenta, né? Aproveitar para fazer. Boas notícias para quem quer viajar para o exterior. As pessoas com ciclo completo de imunização contra a Covid-19 já podem emitir o certificado de vacinação em 3 idiomas. O recurso está disponível no aplicativo Conect SUS. Se você tomou a primeira dose das vacinas de 2 etapas, quando entra no Conect SUS e faz o login, encontra em histórico este certificado de vacinação. É diferente para quem já completou o ciclo, ou seja, tomou as 2 doses ou a dose única da Janssen. O Certificado Nacional contra a Covid-19, ele pode ser emitido por qualquer cidadão que tenha completado seu ciclo vacinal, acessando o Conect SUS Cidadão por meio do Gov.br. Lembrando que o estabelecimento de saúde tem que ter enviado o registro para a base nacional, para que o cidadão consiga fazer a emissão do certificado. Isso pode levar até 10 dias, então se você vacinar e a informação ainda não estiver lá, seja paciente. Depois da imunização completa, o certificado pode ser emitido em 3 idiomas. Atualmente, vários países já aceitam nosso certificado nacional como comprovante, dentre eles França e Suíça. Então, se você planeja viajar para o exterior, tem que conferir se o país para onde está indo adota essa certidão e também se aceita o tipo de vacina que você tomou. Os idiomas são português, espanhol e inglês. Todas essas informações estão no site e no aplicativo Conect SUS. É tudo de graça. Agora vamos falar sobre a CPI da pandemia que está na reta final. Veja os destaques dos depoimentos da semana. A CPI começou a semana ouvindo Raimundo Nonato Brasil, um dos sócios da VTC Log, empresa contratada pelo Ministério da Saúde para cuidar da distribuição das vacinas contra a Covid-19, além de insumos e aparelhos. No depoimento, Raimundo Nonato disse que a companhia sempre agiu em conformidade com a lei.
O relator da comissão, senador Renan Calheiros, citou diversos contratos firmados entre a empresa e o Ministério da Saúde. 8 deles, no valor de quase 400 milhões de reais, teriam sido feitos sem licitação. O empresário afirmou que os contratos citados têm a devida documentação legal. No entanto, a CPI aprovou um requerimento para o Tribunal de Contas da União explicar a dispensa de licitação. Na quarta-feira, a CPI ouviu Paulo Rebello Filho, presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele foi questionado sobre a atuação da ANS diante das denúncias contra a Prevent Senior e afirmou que a operadora de saúde responde a processo já na condição de investigada. Segundo Paulo, a ANS investiga o cerceamento da atividade médica e práticas irregulares ou nocivas à saúde pública. Além disso, o presidente da operadora já foi convocado a comparecer à ANS, que também requisitou uma série de informações, inclusive a lista dos profissionais demitidos, para que possa apurar os fatos. Por fim, Paulo afirmou que um diretor técnico da agência vai estar dentro da Prevent Senior para verificar diariamente os fluxos e processos adotados. E ainda informou que os beneficiários interessados em deixar a Prevent Senior podem migrar para outro plano de saúde sem período de carência. Na quinta, a CPI ouviu Walter Correia de Souza Neto, ex-médico da Prevent Senior, e Tadeu Frederico Andrade, que recebeu tratamento contra a Covid-19 em um dos hospitais da rede. Ambos confirmaram as denúncias de irregularidades praticadas pela empresa. Tadeu, que ficou internado durante 120 dias, contou a luta da família para que ele não fosse direcionado para tratamentos paliativos enquanto ainda tinha chances de cura na UTI. Já Walter Correia confirmou as denúncias de que médicos não tinham autonomia e eram coagidos a trabalhar sem máscara e a prescrever o chamado kit Covid. Ele ratificou ainda a informação de que a Prevent Senior priorizava o lucro em detrimento da saúde dos pacientes. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver os premiados ao Nobel de 2021. Não saia daí, voltamos já. Voltamos e vamos direto para as notícias internacionais. Essa foi a semana de entrega dos Prêmios Nobel de 2021. Esse e outros assuntos estão em nosso giro pelo mundo. O Nobel de Medicina foi para 2 cientistas pelas descobertas de receptores para a temperatura e toque do corpo humano. 3 cientistas dividiram o Nobel de Física pelas contribuições inovadoras para a compreensão de sistemas físicos complexos. O prêmio de Química teve 2 ganhadores. Eles venceram pelo desenvolvimento de novas ferramentas para a construção de moléculas, a chamada organocatálise. O Nobel de Literatura foi para o escritor Abdul Razak Gurnah. Nascido na Tanzânia, ele ganhou o prêmio por penetrar em suas obras, de forma consistente e com grande compaixão, os efeitos do colonialismo na África Oriental e a vida de refugiados. E o Nobel da Paz foi para 2 jornalistas. A filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov receberam o prêmio pela luta corajosa por liberdade de expressão em seus países. Na segunda-feira, muita gente do mundo todo teve que se virar para se comunicar. O WhatsApp, o Instagram e o Facebook ficaram cerca de 6 horas indisponíveis. Quem tentava acessar, tanto pelo computador quanto pelo celular, via mensagens de erro, não conseguia abrir as páginas ou simplesmente não tinha atualizações. Segundo o Facebook, grupo responsável por todos os aplicativos, a interrupção foi provocada por um defeito durante uma mudança na configuração dos servidores que coordenam o tráfego entre centros de dados. E um dia depois de ficar fora do ar no mundo todo, o Facebook voltou a ser notícia na terça-feira. A ex-gerente de produtos da rede social, Frances Haugen, depôs ao Senado norte-americano. Ela acusou a empresa de provocar divisões na sociedade, desestabilizar democracias e fazer jovens e mulheres se sentirem mal com seus corpos. O fundador da empresa, Mark Zuckerberg, contestou todas as acusações feitas pela ex-funcionária. Crianças em grande parte da África serão vacinadas contra a malária. A primeira vacina do mundo contra a doença foi considerada segura e eficaz pela Organização Mundial da Saúde. O imunizante, chamado de Mosquirix, foi desenvolvido pela farmacêutica britânica GlaxoSmithKline e representa um marco contra a doença que mata centenas de milhares de pessoas todos os anos, principalmente na África. De acordo com a OMS, a vacina reduziu 30% dos casos de malária grave.
De volta ao Brasil, o incêndio criminoso que matou crianças e adultos e destruiu a creche municipal educacional infantil Gente Inocente, em Janaúba, Minas Gerais, completou 4 anos. As famílias das vítimas ainda lutam por justiça. A reportagem é da nossa afiliada Rede Minas. Na tragédia morreram 10 crianças, 3 adultos e 40 pessoas ficaram feridas. O autor do crime também morreu. Porém, desde então, as famílias lutam na justiça aguardando uma resposta para os pedidos de indenização por parte do município de Janaúba. A Defensoria Pública, responsável por estas ações, afirma que as famílias das vítimas, todas de baixa renda, enfrentam uma situação preocupante, porque o dinheiro recebido por meio de doações está chegando ao fim. A Prefeitura de Janaúba celebrou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual e repassa todo início de mês valores que variam de R$ 545,45 a R$ 1.090,90 por família. Há receio de que este acordo, que hoje garante o pagamento da antecipação parcial da indenização, não seja renovado para o próximo ano. A Defensoria entende que o melhor caminho seja a realização de um acordo final, de modo que os familiares passam a saber o valor devido pela Prefeitura, né? O PROCON de São Paulo notificou várias instituições financeiras para que elas auxiliem clientes que estão sendo vítimas de falsos boletos. A reportagem é da nossa afiliada TV Claré. No começo do mês, essa vendedora, que não quis ser identificada, recebeu uma ligação. E do outro lado da chamada, alguém ofereceu a solução para um dos problemas antigos dela, uma dívida com um banco. Ligaram de número de São Paulo, como fazem todas as cobranças. Eu atendi, passaram o meu nome completo, passaram todos os meus dados, pediram só para confirmar os últimos dígitos do CPF, né? O atendente possuía em mãos todos os dados dela, inclusive o valor da dívida. Eu fui consultar o CNPJ por desencargo e automaticamente, a hora que você entra naquele CNPJ, ele consta como se fosse do Serasa. Aí eu falei, bom, então tá tudo certo, vou fazer o pagamento. Ela quitou o boleto, mas alguns dias depois a ficha caiu. A ação dos golpistas é tão dinâmica que em pouco tempo o que resta à vítima são vagas informações de quem está do outro lado da linha. E, portanto, fica difícil chegar ao criminoso sem uma ação especializada da polícia. Diante disso, o PROCON de São Paulo notificou as instituições financeiras para saber quais medidas vêm sendo tomadas para coibir a prática e também evitar que os clientes sejam prejudicados. De acordo com este advogado que atua no direito do consumidor, é exatamente este o ponto a ser abordado no judiciário na tentativa de reparar a perda que a vítima teve. O profissional orienta quais pontos os consumidores devem ficar atentos. Verificar alguns erros de concordância e de português. Tá? Isso é muito importante, acontece demais. Outra coisa, verificar se o site é .com.br. Normalmente os sites são hospedados fora do Brasil, é só .com ou .k ou algum tipo de outra terminativa. E a TV Brasil conquistou um prêmio internacional por um episódio do programa Caminhos da Reportagem, que discute as várias formas de golpes na internet. Aí eu vi que era falso, fora que eu falei, putz, caí no golpe. O programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil recebeu uma menção especial do Prêmio E7 de Jornalismo em Segurança da Informação 2021. O episódio As Definições de Fraude Foram Atualizadas, da jornalista Graciele Bittencourt, competiu com trabalhos de diversos países e foi a reportagem brasileira que alcançou a maior pontuação. O programa foi ao ar em abril deste ano e mostrou como as pessoas podem se proteger de golpes cibernéticos. O que fazer quando perder ou tiver seus dados roubados ou o aparelho roubado? Mude as senhas ali e faça isso o mais rápido possível. Normalmente aprendo com os erros dos outros. Eu gostaria que as pessoas aprendessem com o meu e não caíssem. Uma pesquisa com estudantes brasileiros indica que 1/3 deles está engajado em projetos para melhorar a própria educação. As iniciativas vão desde a busca por inovações no aprendizado até a tentativa de ajudar outros colegas a não abandonar a escola.
Em Itabira, interior de Minas Gerais, a estudante Maria Clara criou na escola um projeto voltado para diminuir a discriminação, o Fora da Bolha. A gente chama de bolha a realidade em que cada um de nós vive, porque apesar de sermos muito jovens, vivemos em mundos muito diferentes. E o intuito do nosso projeto é fazer com que todos tenham empatia. Assim como ela, muitos alunos por todo o país estão se mobilizando para tentar mudar a sociedade, abordando diversos assuntos. O tema educação tem sido uma preocupação dos estudantes brasileiros. É o que revela um estudo inédito, que aponta que 32%, ou seja, a maior parte dos participantes, desenvolve projetos voltados para essa área. A inovação e a leitura foram os destaques relacionados à educação. Usar o teatro para aprender física, por exemplo, ou usar a poesia para ser um recurso de aprendizagem, até usar os aplicativos, a criação de podcasts. E na Escola Estadual Adrião do Vale Nunes, em Santana do Cariri, no Ceará, uma dessas iniciativas ganhou voz e virou até lei. É o projeto Células Motivadoras, criado para diminuir o abandono escolar. Foram enviadas cartas e feitas visitas para estudantes que largaram o colégio. O número de alunos que saíram caiu de 79 em 2017 para menos de 10 em 2019. Estamos planejando e realizando intercâmbios com escolas próximas para que tornem-se parceiras do nosso projeto e assim podemos formar uma rede de combate à evasão escolar. Uma adolescente do Rio Grande do Sul sonha em ser astronauta. Isadora Arantes tem 18 anos, foi aprovada em um curso promovido pela NASA nos Estados Unidos e está produzindo um livro para divulgar astronomia para as crianças. A mais antiga das ciências, a astronomia surgiu com a observação do céu a olho nu, ainda na pré-história. Até hoje, continua instigando a curiosidade de gente como a Isadora. Desde os 12 anos, ela se interessa pela ciência dos corpos celestes. Campeã de Olimpíadas de Astronomia, a estudante já detectou 7 asteroides no programa do Ministério da Ciência e Tecnologia e foi selecionada para um curso de exploração espacial da NASA, nos Estados Unidos, que começa no ano que vem. Ele ensina noções de astronomia, de engenharia aeroespacial, ele ensina a construir os rovers, os robôs exploratórios que, por exemplo, tem em Marte. Essa trajetória tem levado a Isadora a chegar cada vez mais perto de alçar voo pelos ares da astrofísica, ao mesmo tempo em que tenta despertar o interesse das crianças pela ciência. Ela é uma das autoras de um livro que traz a astronomia de forma interativa. A edição que está para ser lançada tem tudo isso contado por seres de um outro planeta. O livro tem uma faixa etária bem ampla, que é justamente para cobrir o que muitas vezes falta nas escolas, que é um ensino bom de astronomia. Para alcançar o sonho de ser astronauta, Isadora faz curso de piloto de avião e começou os estudos em 2 faculdades este ano. Eu estou fazendo astrofísica, justamente pela essa parte da astronomia e da própria astrofísica, mas eu também estou fazendo biologia justamente pela área que me interessa muito, é a astrobiologia, que é de onde vem a vida no universo e para onde ela vai. E no início da semana foi o Dia Mundial dos Animais. Nós vamos rever 2 histórias de bichinhos que tiveram um bem-estar garantido graças à tecnologia e à criatividade. Uma das iniciativas deu tão certo que foi parar no livro dos recordes, o Guinness Book. Essa história começou lá atrás, em 2015, quando a jabuti fêmea Fred foi resgatada de um incêndio florestal no Paranoá, perto aqui de Brasília, com 85% do casco queimado. Assim que a gente percebeu que o animal realmente tinha condições de sobreviver àquele incidente, a gente entrou em contato com alguns outros colegas, dentre eles dentistas humanos, designer gráfico, que é o caso do Cícero, alguns dentistas veterinários e outros veterinários também que têm especialização em clínica geral, para tentar estabilizar esse quadro e desenvolver esse projeto da prótese. E para conseguir criar a proteção artificial, os voluntários usaram um material resistente e de baixo custo. Gastaram apenas R$ 160. E na hora de projetar, tiraram fotos do casco de outro jabuti e digitalizaram as imagens usando um programa de computador gratuito.
Para ficar ainda mais realista, a prótese foi pintada à mão por uma artista aqui de Brasília. Uma das primeiras coisas que ela fez foi se esconder, então isso denotou bastante sucesso. E, é claro, os integrantes ficaram muito contentes por todos os desafios que foram superados, por ajudar a Fred. E, claro, veio o bônus final, não esperado, de explodir a nível mundial e ser formalizado agora, em 2021, como um recorde, sendo o primeiro casco modelado em 3D para um jabuti da história. Paçoca só consegue andar por causa deste improvisado andador, feito de canos de PVC adaptados a 2 rodinhas. Tudo porque as pernas traseiras sofreram uma grave lesão, comprometendo a coordenação motora, o que possibilitou o animal de andar. Após ele ser agredido por 2 cachorros de rua, ele lesionou a medula e paralisou a parte traseira. E a fim de uma qualidade de vida melhor, o meu filho Matheus buscou na internet uma forma de fazer uma cadeirinha, né? Para que com que ele tivesse mais mobilidade. Paçoca ainda faz uso de fraldas descartáveis. É porque ele não tem mais o controle, né, orgânico, por motivo de ter lesionado a coluna. Sempre que necessário, mas é 3 vezes ao dia. Todos os dias, seu Elísio e o neto vão à praça e levam o animal de estimação para passear. Eu fiquei feliz, porque ele anda de alguma forma. Os animais são o melhor amigo para a vida. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia e lembre-se que temos um encontro marcado no próximo sábado, 9h30 da noite. Fique agora com imagens da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que completou 45 anos e voltou a se apresentar com a presença do público. Tchau e até semana que vem!